Imagine um homem que saiu da Coab de Carapicuíba sem nada, que vendeu doce em estação de trem para ajudar a mãe, que criou um grupo do zero, dominou o Brasil nos anos 90 e chegou a rivalizar com Faustão numa tarde de domingo, que somou mais de 80 mil votos nas urnas e virou secretário municipal de São Paulo. José de Paula Neto tinha tudo que um menino pobre da periferia paulistana poderia sonhar e perdeu tudo. Não foi por azar, não foi conspiração, foi escolha, uma após a outra. 2005, uma mulher exibiu hematomas no rosto ao vivo. 2006, um soco transmitido para o Brasil inteiro. 2015, mandato cassado por traição ao próprio partido. 2016, condenado por improbidade administrativa. Dezembro de 2024, passaporte apreendido pela Polícia Federal por dívida de R$100 mil que ele se recusa a pagar há mais de uma década. Fevereiro de 2025, o Ministério Público revelou que ele chamava um operador financeiro do PCC de Banco da Gente e que pegou R$2,5 milhões emprestados dessa fonte. Cada fase da vida de Netinho de Paula terminou em escândalo. Cada recomeço terminou em processo. Neste documentário, você vai acompanhar a trajetória completa, da Coab ao PCC, do Domingo da Gente ao passaporte bloqueado pela Polícia Federal. Deixa o like, se inscreve no canal Vidas por Trás da Fama, ativa o sino e me diz nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. A história começa agora. Para entender como Netinho de Paula chegou tão alto e caiu tão fundo, é preciso voltar ao começo. Não ao começo glamuroso que os programas de auditório costumavam romantizar. Ao começo real. Carapicuíba, Grande São Paulo, década de 1970. Um conjunto habitacional popular conhecido como Coab, onde famílias de baixa renda dividiam paredes finas, sonhos menores e contas que nunca fechavam. José de Paula Neto nasceu em 11 de julho de 1969. Desde criança, a realidade bateu antes do despertador. Ainda menino, ele percorria as estações de trem da cidade vendendo doces para ajudar no sustento da família. Não era símbolo, não era marketing de origem humilde para usar em entrevista. Era necessidade concreta, de todo dia, sem câmera e sem aplauso. Esse detalhe importa porque ele moldou um traço que Netinho carregaria para sempre, a obsessão por ascender, por provar que havia saído daquele ponto de partida. O primeiro instrumento dessa ascensão surgiu em 1986, quando Netinho, com menos de 20 anos, reuniu amigos do próprio conjunto habitacional e fundou o Negritude Júnior. O grupo nasceu literalmente dentro da Coab. Os fundadores moravam juntos, dividiam o mesmo endereço, o mesmo quintal, a mesma pobreza. O pagode era o idioma comum da periferia paulistana naquele momento, e o Negritude Júnior falava esse idioma com fluência nativa. Não havia nada de artificioso ali. Cada letra, cada batida vinha de uma experiência compartilhada. O estalo veio no começo dos anos 90. Coab City e Tanajura estouraram nas rádios e nos programas de auditório. O grupo saiu do quintal da Coab e chegou ao Brasil inteiro. Netinho virou o rosto do conjunto, voz, carisma e presença de palco. Era o tipo de artista que prendia a câmera sem esforço, que fazia o público cantar junto sem pedir. Por 15 anos, o Negritude Júnior foi uma das bandas de pagode mais consistentes do país, e Netinho era sua coluna vertebral. Mas dentro desse sucesso coletivo, uma tensão silenciosa foi crescendo. Quanto mais o grupo estourava, mais Netinho se destacava individualmente. Convites chegavam para ele, não para o grupo. A câmera encontrava o rosto dele antes de qualquer outro integrante. E em algum momento, os outros membros começaram a sentir que viviam na sombra de um colega que havia saído do mesmo quintal. Essa tensão, ainda não declarada em 1999, ainda sem nome em 2000, explodiria em 2001, com consequências que ninguém do grupo poderia prever. Em 2001, Netinho de Paula tomou uma decisão que mudou tudo. Depois de 15 anos construindo Negritude Júnior tijolo a tijolo, de ter dormido no mesmo teto que seus companheiros de grupo, de ter dividido cada palco, cada cachê, cada conquista, ele foi embora. Não foi uma saída negociada, não foi um processo gradual, foi uma ruptura. E a ferida que essa ruptura abriu nunca cicatrizou completamente. A versão oficial de Netinho era simples.
A Rede Record havia feito um convite irrecusável para ele apresentar um programa de televisão. A agenda de gravações entrava em conflito direto com os compromissos do grupo. Era uma questão logística, não pessoal. Mas os integrantes do Negritude Júnior não aceitaram essa explicação. Para eles, a saída representava algo mais profundo. A confirmação de que Netinho sempre havia enxergado o grupo como degrau, não como destino. O que a versão oficial não contava era o que vinha se acumulando nos bastidores. Segundo relatos que circularam na época, havia um ressentimento crescente entre os membros do grupo em relação ao protagonismo absoluto de Netinho. Ele era o que aparecia nas entrevistas, o que as emissoras queriam, o que os fãs identificavam como símbolo do Negritude Júnior. Os outros integrantes sentiam que trabalhavam para sustentar uma marca que cada vez mais tinha o nome e o rosto de apenas um deles. Quando o convite da televisão chegou, a saída foi o estopim, mas o barril de pólvora já estava cheio há anos. O rompimento gerou um afastamento que durou mais de uma década. Não havia comunicação, não havia colaboração, não havia reconciliação à vista. Em 2014, Netinho tentou uma reaproximação com ex-integrantes do grupo, Lino, Vaguinho e Fabinho, formando um novo conjunto chamado inicialmente Negritudeando. A resposta dos membros que continuaram com o nome original foi imediata e legal. Um processo judicial alegando que o novo nome prejudicaria comercialmente a marca Negritude Júnior. A justiça deu razão a eles, e o grupo de Netinho teve que mudar o nome para Família Coab City. Uma derrota simbólica enorme para quem havia ajudado a fundar o original. O capítulo com o Negritude Júnior revela um padrão que se repetiria ao longo de toda a vida de Netinho. A dificuldade de sustentar vínculos quando o interesse próprio entra em conflito com o coletivo. Primeiro o grupo, depois o partido político, depois os contratos de televisão, depois os processos judiciais, sempre a mesma dinâmica. A saída pela porta dos fundos, a justificativa construída depois e os destroços relacionais deixados para trás. Mas em 2001, quando deixou a Coab definitivamente para trás, Netinho ainda não sabia que o maior inimigo da carreira que estava prestes a construir era ele mesmo. Entre 2001 e 2006, Netinho de Paula viveu o período mais brilhante de sua trajetória pública. E foi brilhante de verdade. Não brilho de assessoria de imprensa, não brilho fabricado por equipe de marketing. Brilho de audiência, de penetração popular, de um apresentador que havia encontrado exatamente o formato onde seus talentos funcionavam com perfeição. O Domingo da Gente, exibido pela Rede Record, foi o veículo dessa ascensão. O programa não era apenas entretenimento dominical, era uma plataforma política e social disfarçada de auditório. Netinho usava o horário nobre do domingo para colocar em cena personagens que a televisão brasileira mainstream sistematicamente ignorava. Moradores de periferia, famílias negras, pessoas de comunidades sem visibilidade. O quadro Dia de Princesa transformava a vida de mulheres simples em espetáculo de dignidade. Uma limusine, um dia de beleza, uma câmera apontada para quem nunca havia sido visto pela televisão. O Brasil parou para assistir. Os números confirmavam o que a intuição já dizia. O Domingo da Gente entrou em rota de colisão direta com dois dos programas mais consolidados da televisão brasileira, o Domingão Legal do SBT e o Domingão do Faustão da Globo. Rivalizar com Faustão no horário nobre da tarde de domingo não era façanha para amadores. Netinho fazia isso com consistência, semana após semana, sustentado por uma conexão com o público periférico que nenhuma das emissoras concorrentes conseguia replicar. Em paralelo ao sucesso na televisão, Netinho expandiu sua atuação para o campo empresarial. Em novembro de 2005, fundou a TV da Gente, apresentada como a primeira emissora de televisão do Brasil voltada especificamente para o público negro. A iniciativa tinha parceiros angolanos e brasileiros e chegou a transmitir em estados como São Paulo, Ceará e Bahia. Era um projeto de construção de legado, não apenas de negócio. Um homem da Coab criando uma emissora para dar visibilidade a quem havia sido invisível. O projeto não sobreviveu à falta de patrocínio e encerrou as atividades sem atingir seu potencial, mas o gesto de fundar a emissora revelava uma ambição que ia muito além do palco. Foi também nesse período que Netinho viveu o relacionamento mais comentado de sua vida pessoal. Ele namorou por 4 anos a atriz Thaís Araújo, que naquele momento vivia sua própria explosão de popularidade com a novela Chica da Silva, da Globo. Os dois eram juntos uma imagem de representatividade negra no topo do entretenimento brasileiro. Ele dominando o domingo na Record, ela dominando o horário nobre na Globo. Mesmo após o término, Netinho nunca deixou de elogiar a ex-companheira publicamente. Esse detalhe humano contrasta com o que viria a seguir, porque 2005 não foi apenas o ano da TV da Gente e do pico de audiência. Foi o ano em que tudo começou a desmoronar. Fevereiro de 2005. Netinho de Paula estava no auge.
Programa no ar, audiência sólida, empresário de televisão, ex-namorado de Thaís Araújo, fundador de uma emissora. A imagem pública era de um homem que havia saído da Coab pelo talento, pela garra, pela representatividade. E então, Sandra Mendes apareceu diante das câmeras com hematomas pelo rosto e pelo corpo, e a imagem desmoronou em tempo real. A denúncia foi direta e documentada. Sandra Mendes de Figueiredo, então esposa de Netinho, registrou o boletim de ocorrência detalhando agressões físicas severas. Ela apresentou fotografias dos machucados. A mídia reproduziu as imagens com amplitude nacional. O rosto roxo, os hematomas no braço, as marcas que não deixavam espaço para a interpretação alternativa. Netinho era, naquele momento, o apresentador do programa que colocava mulheres simples em limusines para um dia de princesa. E sua esposa havia sido agredida. A reação inicial de Netinho piorou tudo. Primeiro, ele negou. Depois, tentou minimizar, alegando que Sandra havia se machucado com uma porta durante uma discussão. A versão era implausível diante das imagens, e o público não aceitou. Pressionado, ele recuou e admitiu o erro, mas o dano já estava feito. Em entrevistas posteriores, suas próprias palavras se tornaram documentos comprometedores. Como ela provocou, eu agredi. Independentemente, deveria ter tido sangue frio e ido para a rua. Não era um pedido de desculpas, era uma confissão com ressalva, uma admissão temperada por justificativa. Exatamente o tipo de declaração que nenhum advogado recomendaria e que nenhum fã consegue defender. Mas o que poucos sabiam naquele momento e que os processos judiciais revelaram depois era o contexto que havia desencadeado a briga. Segundo Sandra, a discussão havia começado quando ela se recusou a assinar documentos que a fariam abrir mão de seus direitos sobre os bens do casal. Ela não estava apenas se recusando a uma formalidade burocrática. Estava protegendo o que lhe pertencia legalmente dentro do casamento. E essa recusa teria sido o estopim da agressão. O episódio deixou de ser apenas uma tragédia doméstica e revelou uma dimensão adicional. A de um homem que recorreu à violência física quando perdeu o controle de uma negociação financeira. Netinho seguiu apresentando o Domingo da Gente, após o escândalo. Mas a audiência já o enxergava com outros olhos. A emissora manteve o contrato por mais um ano, mas a relação havia mudado. O apresentador, que simbolizava dignidade e visibilidade para a periferia, agora tinha um boletim de ocorrência e fotografias de hematomas associados ao seu nome. E 2005 ainda não havia terminado, porque naquele mesmo ano, uma comissária de bordo também registrou queixa contra ele por agressão e ganhou o processo na justiça. Um padrão estava se formando, e ninguém poderia mais alegar que se tratava de acidente isolado. Se fevereiro de 2005 havia sido o primeiro terremoto, o que aconteceu em novembro de 2005 foi a réplica que derrubou o que ainda estava de pé. Desta vez, não havia versão para construir, não havia porta para culpar, não havia contexto que suavizasse o que todo o Brasil assistiu com os próprios olhos. Netinho de Paula desferiu um soco na cabeça de um repórter ao vivo, e as câmeras gravaram tudo. O evento era o Troféu Raça Negra, uma celebração do Dia da Consciência Negra que também marcava o lançamento da TV da Gente, a emissora que Netinho havia fundado dias antes. Era um momento que deveria ser de triunfo. O homem da Coab inaugurando a primeira televisão negra do Brasil. O repórter Rodrigo Scarpa, conhecido como Vesgo, do extinto programa Pânico na TV, cobria o evento com o estilo de humor provocativo que era a marca registrada do programa. Fez uma pergunta de duplo sentido. Era exatamente o tipo de abordagem que qualquer assessor de imprensa orientaria seu cliente a desviar com um sorriso. Netinho não desviou. Ele avançou sobre o repórter e desferiu um soco direto na orelha de Rodrigo Scarpa. As imagens rodaram o país em loop durante dias. Não havia ambiguidade possível, não havia ângulo favorável, não havia montagem enganosa. Era um homem público, num evento público, agredindo um profissional de imprensa diante de múltiplas câmeras. O Vesgo registrou o boletim de ocorrência, entrou com processo civil e Netinho perdeu. Foi condenado a pagar indenização por danos morais, mais uma sentença judicial, mais uma dívida acumulada no passivo crescente de sua vida.
O que torna esse episódio ainda mais devastador do ponto de vista simbólico é o timing. Netinho havia acabado de fundar uma emissora cujo propósito declarado era dar voz e dignidade ao povo negro. Horas depois, agredia um repórter ao vivo. A contradição entre o discurso de representatividade e a conduta violenta tornou-se o principal argumento de todos que passaram a questionar a autenticidade do personagem público que ele havia construído. A pergunta que os jornalistas começaram a fazer em voz alta era simples e devastadora. O homem que dizia defender a periferia tratava as pessoas ao redor com o mesmo respeito que exigia para si? Em 2006, a Rede Record encerrou o contrato. O Domingo da Gente saiu do ar. Netinho deixou a emissora onde havia construído seu maior sucesso televisivo, carregando 3 processos ativos: a denúncia de violência doméstica de Sandra Mendes, a ação da comissária de bordo e a condenação pelo soco no vesgo. Anos mais tarde, em 2018, ele ainda perderia outro processo para Rodrigo Scarpa, desta vez por difamação, após sugerir publicamente que o repórter era racista. A justiça entendeu que a acusação era infundada e condenou Netinho novamente. Uma única briga gerou 2 derrotas judiciais separadas por mais de uma década. Depois do colapso na televisão, qualquer analista razoável diria que Netinho de Paula precisava de um período de reconstrução silenciosa, recuperar a imagem, quitar as dívidas judiciais, manter um perfil baixo. Em vez disso, ele decidiu entrar na política, e o eleitorado paulistano, talvez por memória afetiva do Domingo da Gente, respondeu com um entusiasmo surpreendente. Em 2008, Netinho se candidatou a vereador de São Paulo pelo PCdoB, somou 80.432 votos, um número expressivo para o cargo, que revelava que sua base popular na periferia paulistana permanecia intacta apesar de todos os escândalos. Eleito, assumiu o mandato em 2009. 2 anos depois, em 2010, tentou voos mais altos e concorreu ao Senado Federal. Recebeu impressionantes 7,7 milhões de votos em todo o estado de São Paulo. Não foi suficiente para a segunda vaga, que foi para Marta Suplicy, mas o número demonstrava que sua rejeição entre a elite midiática não se traduzia em rejeição popular. Em 2012, foi reeleito vereador com folga. Desta vez, porém, não chegou a exercer o mandato diretamente. O então prefeito Fernando Haddad, hoje ministro da Fazenda do governo Lula, o nomeou secretário municipal da promoção da igualdade racial. Era o tipo de cargo que completava o arco narrativo de um menino da Coab que havia dedicado a carreira a falar sobre representatividade negra. Na teoria, era uma escolha coerente e simbólica. Na prática, foi onde Netinho cometeu seus erros mais graves e mais documentados. Enquanto ocupava cargos públicos, Netinho utilizava verbas do gabinete de vereador para obter reembolsos mediante notas fiscais de empresas fantasmas, as chamadas notas frias. A investigação do Ministério Público apontou também a compra de equipamentos de informática para uso pessoal com dinheiro público. Em novembro de 2015, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo cassou seu mandato por infidelidade partidária, após ele se desfiliar do PCdoB, que havia bancado mais de 50% de suas despesas de campanha, e migrar para o PDT, sem justificativa política reconhecida pela Justiça. A votação no tribunal foi unânime. A condenação por improbidade administrativa veio em 2016, pela 5ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo. A Justiça determinou que Netinho ressarcisse aos cofres públicos R$ 275 mil, valor que com juros, multas e correção monetária chegou a R$ 275 mil em 2020. Ele pagou parte, parcelou o restante, deixou de pagar as parcelas e, em junho de 2023, o Ministério Público de São Paulo e a Prefeitura de São Paulo solicitaram a penhora de suas contas bancárias. O homem que havia sido secretário municipal responsável pela igualdade racial terminou com as contas bloqueadas pela mesma justiça do estado onde governou. Entre todos os processos que Netinho de Paula acumulou ao longo da vida, há um que se destaca não pela gravidade jurídica, mas pela crueldade humana que ele revela. Um caso que começou em 2001, tramitou na justiça por mais de 2 décadas, gerou penhoras em 2023 e culminou na apreensão do passaporte em dezembro de 2024. Um caso que envolve uma mulher comum, um rim
uma limusine e um apresentador que confundiu emoção com coerção diante de milhões de espectadores. A história começou no Domingo da Gente, no quadro Dia de Princesa, o mesmo segmento que havia projetado Netinho como símbolo de dignidade popular. Uma mulher enviou uma carta ao programa pedindo ajuda financeira para custear o transplante de rim da irmã. A mãe da menina estava na fila de espera havia muito tempo, sem perspectiva de doador compatível. O que a participante queria era ajuda financeira para o procedimento. O que ela encontrou no estúdio foi algo completamente diferente. Diante das câmeras e de milhões de espectadores, Netinho conduziu o encontro em uma direção que a mulher não havia autorizado. Ele voltou o foco para ela como potencial doadora do próprio rim para a irmã. A participante resistiu. Explicou que não podia se ausentar do trabalho. Tinha 2 filhas para sustentar, estava inscrita em concurso público, dependia do emprego. Netinho insistiu. Segundo os autos do processo, ele chorou diante dela. Usou o peso emocional do momento, a pressão do estúdio, o olhar de milhões de pessoas para dobrar a resistência de uma mulher que havia ido ao programa pedir socorro financeiro, não autorização moral para abrir mão de um órgão. Ela cedeu, doou o rim e perdeu tudo o que havia dito que perderia. O emprego foi embora antes mesmo da cirurgia. O concurso público ficou para trás. Sem renda, sem o órgão que havia doado, sem a estabilidade que tentava proteger, ela processou Netinho por danos morais. A Justiça de São Paulo julgou o caso em 2003 e condenou o apresentador a pagar R$15 mil em indenização. Valor pequeno, mas simbólico. Netinho não pagou. Recorreu. O processo tramitou por anos. Com juros, multa e correção monetária acumulados ao longo de 2 décadas, a dívida chegou a R$100 mil em 2024. Em junho de 2023, a Justiça determinou a penhora de R$83 mil em ativos de Netinho, consórcios, títulos, qualquer bem rastreável. O valor foi bloqueado, mas a dívida não foi integralmente quitada. Em 29 de novembro de 2024, o juiz Marcos Gadelho Júnior deu um passo mais duro. Ordenou que a Polícia Federal bloqueasse e apreendesse o passaporte de Netinho. O homem que havia planejado uma turnê europeia com mais de 16 shows pelo projeto Samba 90 Graus, passando por países da Europa e das Américas a partir de abril de 2025, descobriu que não poderia sair do Brasil por causa de uma dívida com uma mulher a quem havia constrangido ao vivo em 2001 e nunca indenizado de forma completa. A mulher, segundo informações do processo, ainda não havia recebido o valor integral até o momento da apreensão do passaporte. Tudo o que veio antes, a violência doméstica, o soco ao vivo, a improbidade administrativa, o passaporte apreendido, poderia ser lido como uma série de erros graves de um homem incapaz de controlar impulsos e honrar compromissos. Mas o que veio à tona em fevereiro de 2025 colocou o nome de Netinho de Paula em um território completamente diferente. Não era mais uma briga de casal ou uma nota fiscal fraudada, era o PCC. A revelação chegou através de uma denúncia do Ministério Público de São Paulo, obtida pela TV Globo e confirmada pelo portal Metrópolis com acesso a documentos da Polícia Federal. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, havia denunciado 12 pessoas por envolvimento com a maior facção criminosa do Brasil, lavagem de dinheiro, tráfico, corrupção e associação criminosa. Entre os denunciados estavam 8 policiais civis e Ademir Pereira de Andrade, apontado como o operador financeiro do PCC. E nas conversas extraídas do celular de Ademir estava o nome de Netinho de Paula. A investigação da Polícia Federal revelou que Netinho mantinha bastante proximidade com Ademir e realizava empréstimos regulares com ele. A quantidade de operações era tão significativa que o cantor havia dado um apelido ao agiota: Banco da Gente. O nome não era coincidência, era uma referência direta ao programa que havia sido o maior sucesso de Netinho na televisão. Um homem que havia construído sua marca em torno da palavra gente, agora usava esse mesmo termo para se referir ao operador financeiro do primeiro comando da capital. Os diálogos entre Ademir e Netinho, obtidos após a quebra de sigilo telemático do celular do agiota, segundo o MP, evidenciam a prática
prática criminosa de empréstimo a juros. Em mensagens datadas de maio de 2023, Netinho mencionava 2 empréstimos, um de R$500 mil e outro de R$2 milhões. Em um dos áudios transcritos na investigação, o cantor dizia ao agiota: "A gente vai se acertando aí, e com relação às questões dos juros, eu vou pagando você o que for dando aí, pode ficar tranquilo, tá bom?" Uma frase que soava como conversa corriqueira entre 2 conhecidos de longa data, não como o primeiro contato de um artista com um criminoso desconhecido. Além dos empréstimos, a denúncia revelou uma articulação ainda mais grave. Ademir teria pedido a Netinho ajuda para organizar inspeções na Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, onde líderes do PCC estavam presos, entre eles Décio Português e Fuminho. O cantor teria enviado ao agiota informações sobre visitas técnicas de órgãos de direitos humanos ao Presídio Federal. Se confirmado, isso significaria que Netinho não era apenas cliente de um agiota do PCC, era um canal de informação privilegiada sobre o sistema prisional federal para a cúpula da facção. Quando a denúncia do Ministério Público veio a público em fevereiro de 2025, Netinho de Paula não ficou em silêncio. Ele respondeu em múltiplas frentes, redes sociais, entrevistas, notas de advogados, com uma narrativa de defesa que seguia uma lógica consistente. Ele conhecia Ademir, sim, fez negócios com ele, sim, mas desconhecia completamente qualquer envolvimento do agiota com o PCC. Ao portal Léo Dias, Netinho declarou que conhecia Ademir Pereira de Andrade há aproximadamente 8 anos, que ele era um fã, que havia o contratado para shows em eventos corporativos na região de Igaratá, interior de São Paulo, e que os empréstimos haviam sido motivados pelas dificuldades financeiras geradas pela pandemia de Covid-19. Segundo o cantor, ele havia procurado bancos tradicionais primeiro, e as taxas de juros cobradas por Ademir eram consideravelmente mais baixas. Netinho afirmou ter ficado surpreso ao descobrir o envolvimento de Ademir com atividades ilícitas, reforçando que a relação entre os dois era estritamente profissional e financeira. Em vídeo publicado nas redes sociais, o cantor foi mais emotivo. "Eu posso ser tudo e fazer tudo, mas meu povo sabe de onde eu vim, sabe que sempre fui contra as coisas erradas. Eu não sou perfeito, mas falar de facção a essa altura da vida é vergonhoso para vocês." A defesa jurídica reforçou que Netinho não era alvo de inquérito. O investigado era Ademir, não ele. No programa Primeiro Impacto do SBT, o cantor repetiu essa distinção com ênfase. Seu nome havia aparecido na denúncia, como citado, não como réu. A diferença jurídica é real. A diferença de imagem, porém, é muito mais difícil de sustentar. Menos de 2 semanas após a explosão do escândalo do PCC, na noite de 25 de fevereiro de 2025, Netinho foi vítima de um assalto violento na rodovia dos Imigrantes, enquanto retornava do litoral para São Paulo. 2 homens armados fecharam o carro dele, desferiram um soco em seu rosto e levaram seu celular, um iPhone 16. O cantor publicou um vídeo nas redes sociais exibindo a marca do golpe no rosto, agradecendo por estar vivo. O aparelho foi recuperado 3 dias depois, encontrado dentro de uma sacola preta em frente a uma igreja na Vila Esperança, em Cubatão. Nenhum suspeito foi preso. O episódio do assalto condensou de forma quase cinematográfica a situação atual de Netinho de Paula. Um homem de 55 anos, com passaporte apreendido pela Polícia Federal, contas penhoradas pelo Tribunal de Justiça, nome citado em denúncia do Ministério Público sobre o PCC, agredido numa rodovia e sem segurança para mostrar ao mundo o próprio rosto machucado numa rede social. O menino que saiu da Coab vendendo doces em estação de trem havia chegado longe. O problema era a direção que havia escolhido para essa viagem. Há uma pergunta que atravessa toda a trajetória de Netinho de Paula e que nenhuma entrevista, nenhum vídeo nas redes sociais e nenhuma nota de advogado jamais respondeu de forma satisfatória. Por que um homem com tanto talento, tanta visibilidade e tanto potencial de legado tomou repetidamente as piores decisões possíveis nos momentos mais críticos de sua vida? A resposta não está em conspiração. Não está em racismo estrutural que o perseguiu, embora o racismo seja real e documentado no entretenimento brasileiro. Não está em perseguição midiática.
está em um padrão de comportamento que se repete com precisão cronométrica desde 2001. A incapacidade de aceitar limites impostos por outros, sejam esses limites a autonomia de uma esposa sobre seus bens, a resistência de uma mulher em doar um órgão, as regras de um partido político, as obrigações de um mandato de vereador ou os juros de um empréstimo com um banco legítimo. Quando foi condenado por improbidade administrativa, a Justiça concluiu que Netinho havia utilizado notas fiscais falsas para obter reembolsos por serviços não prestados e adquirido equipamentos de informática para uso pessoal com dinheiro público. Não foi um erro de assessoria contábil, foi uma escolha deliberada de usar o cargo público como extensão do orçamento pessoal. Exatamente o tipo de comportamento que ele havia denunciado durante anos em seus programas de televisão ao dar voz às populações que o sistema havia marginalizado. O homem que falava em igualdade desviava dinheiro que deveria financiar políticas de igualdade. A denúncia do Ministério Público sobre os empréstimos com o PCC é o capítulo mais grave dessa história porque não envolve apenas dinheiro ou ego, envolve a segurança pública. Independentemente de Netinho saber ou não da origem criminosa dos recursos, o fato documentado é que ele pegou 2,5 milhões de reais emprestados de um operador financeiro da maior facção criminosa do Brasil, enquanto tinha processos ativos, contas penhoradas e passaporte prestes a ser bloqueado. E chamava esse homem de Banco da Gente, com a naturalidade de quem fala de um amigo de longa data. Hoje, Netinho de Paula tem 55 anos, 7 filhos e 9 netos. Segue na música com o projeto Samba 90 Graus, em parceria com o Xirigor e Márcio Arte, e com o grupo familiar Os de Paula. Lançou o single Namoro Proibido em fevereiro de 2025, dias antes do escândalo do PCC dominar os noticiários. Não pode sair do Brasil sem autorização judicial. Não quitou a dívida com a mulher do rim em mais de 2 décadas. Não ressarciu integralmente os cofres públicos pelos desvios do mandato. É um homem que construiu um império sobre a palavra gente, e que quando precisou escolher entre essa gente e o próprio interesse, escolheu sempre o mesmo lado. Netinho de Paula não foi destruído pela fama, foi destruído pela versão de si mesmo que escolheu ser quando ninguém estava olhando, e às vezes quando todo o Brasil estava olhando. Da Coab de Carapicuíba ao PCC, do Domingo da Gente ao passaporte bloqueado pela Polícia Federal, do ídolo da periferia ao nome citado em denúncia do Ministério Público. Cada passo dessa queda teve um autor, e esse autor assinou embaixo com o próprio punho. O que resta é a pergunta que fica depois que o documentário termina. Quantos netinhos existem por aí? Homens que constroem uma imagem de representatividade enquanto traem, em privado, exatamente as pessoas que dizem defender. Deixe o seu like se esse documentário trouxe algo que você não sabia. Se inscreva no canal Vidas por Trás da Fama e ative o sino das notificações para não perder o próximo. Me diz nos comentários de qual cidade e país você está assistindo e o que mais te surpreendeu nessa história. Até o próximo documentário.